Boa noite, tudo bem, meus alunos do segundo ano? Saudade de vocês. Antes de começar propriamente aí no assunto dessa semana, no capítulo 11, pobreza, concentração de renda e desigualdade social, eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Primeiro, podem ficar tranquilos, essa semana vocês não estão com a disponibilidade ainda desta apostila, né? Provavelmente essa semana ou na outra vocês vão receber essa nova apostila, ok? Então, essa aula é uma aula expositiva. Nessa semana você não tem que fazer exercícios, não tem que fazer síntese, não nesse momento, você vai fazer mais para frente. O professor vai avisar, vai colocar na programação direitinho, tá bom? É mais uma aula mesmo para você assistir e vai ficar disponível aí, né? Amanhã eu vou ficar lá disponível para vocês, mas vocês vão ter um tempo aí grande para poder avaliar tudo isso aqui. Eu vou mais pausadamente aí com os capítulos, tudo bem? Esse aqui é um capítulo específico e importante, tudo bem? Então, nessa semana não precisa entregar, não tem entrega de nada, simplesmente assistir a aula expositiva. E volto a repetir, quem deixou de entregar alguma coisa, por gentileza, coloque lá no Classroom. Esse vídeo vai estar disponível amanhã, se tudo correr bem, vai estar disponível no Classroom. Tudo bem? Espero que estejam aí tranquilos, com saúde, e vamos lá. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Bom, nós já falamos bastante sobre isso aí no decorrer dos anos aí que nós estamos juntos, né? Eu só vou relembrar algumas estruturas, né? Só relembrar que a pobreza ela é sistêmica, né? O sistema econômico capitalista ele vai determinar que uma parcela não vai ter todas as condições que a outra. Então, a maior parte não vai ter os benefícios do capitalismo, em detrimento da outra, né? Ou seja, uma pequena parcela, se você for pensar mundo, 1% dos mais ricos detém mais de 50% da riqueza mundial. Então, cada um rico tem 3 pobres, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a maior parte ganha menos de R$ 420 por mês. Então, isso é um absurdo, né? Mas então vamos lá. Alguns conceitos que nós já aprendemos. A pobreza ela não é só uma questão financeira. Mas vamos lá, vamos à origem, né? Nós já aprendemos que a pobreza ela é resultado de uma desigualdade social proveniente de uma má distribuição dos recursos ou má distribuição de renda. Então, pela ordem, má distribuição, desigualdade, má distribuição, pobreza, miséria, fome, morte. Nessa ordem. Então, se você quer diminuir a pobreza, você tem que aumentar a melhoria na renda. Se você não tiver melhoria na renda, você não diminui a pobreza. Então, relembrando, a pobreza ela é causa e não consequência. Ou a pobreza é causa ou consequência? A pobreza é consequência de uma má distribuição de renda e desigualdade social. No sistema capitalista, uma pequena parcela vai ter a maior parte da riqueza em detrimento da grande maioria. E não é só isso. Você também tem uma desigualdade de classe. Só relembrando, a história ela é dividida, pelo menos da parte moderna, entre 2 classes sociais, né? Os detentores dos meios de produção, terra, capital e trabalho, e os trabalhadores que detêm só a sua força de trabalho. Essa visão, vocês já sabem, é uma visão marxista. Bom, é um preconceito de cor, de raça. Só para relembrar essa questão, a questão de raça é muito complexa, nós já estudamos isso. Quando eu entro no conceito de raça, eu estou pressupondo que uma raça é superior e a outra é
inferior. Nós costumamos agora usar o conceito humanidade, mas quando você usa o conceito humanidade, não quer dizer que você está esquecendo que há essa diferenciação. A nossa sociedade classifica as pessoas, classifica os grupos, classifica as etnias. Então ela classifica como um grupo lá do continente africano, são negros, né? E os brancos sempre no poder, e isso em qualquer lugar do mundo. Só relembrando um exemplo clássico lá da África do Sul. 90% do território da África do Sul está na mão dos brancos, mas os brancos são só 10% da população. Mas historicamente lá, os negros foram relegados aos piores territórios, às piores condições de vida. Só que os negros lá são 90%. Isso tem a ver com o colonialismo, né? A Inglaterra dominou lá até cerca dos anos 80, quando acabou o apartheid com a libertação do Mandela, e o Mandela, por eleições livres e democráticas, se tornou presidente da África do Sul. Aí a diferença começou a diminuir. Porém, nós não podemos esquecer que ainda quem tem território tem poder. Então, ou seja, quem tem mais território na África do Sul, e a África do Sul hoje é o país que mais cresce no continente africano. E é um dos nossos parceiros comerciais do BRICS. Só relembrando. Então, a pobreza é uma questão sistêmica. Ela advém de uma desigualdade constante no sistema capitalista. Eu falei de cor, falei de raça, diferença de religião, depende muito de qual religião está no poder, né? Porque indiretamente ela está. A nossa Constituição, ela determina que o nosso Estado é laico, porém, na prática, o que nós vemos, a religião está muito perto do poder. Nós vimos acontecimentos recentes aí de envolvimento político-partidário de algumas igrejas, algumas religiões especificamente, que se aliaram a alguns políticos, e nós estamos vendo aí o resultado de tudo isso. Nós temos também conceitos de a questão de gênero, a questão da mulher, a desigualdade ela atinge mais a mulher negra, atinge mais a mulher pobre, atinge a mulher negra, a mulher índia, ela atinge também a questão de gênero em todos os aspectos, o grupo LGBT e todas as outras vertentes, e a mulher ainda na sociedade, nós sabemos que muito embora ela esteja no cume de quem fica com a família, os chefes de família, esse conceito de chefe de família hoje, há um bom tempo, alguns anos atrás, a mulher, já as estatísticas demonstram que quem fica organizando a família é a mulher, mesmo que o marido saia, se separe, seja preso, sempre quem mantém a família é a mulher. Ou seja, na maior parte dos lares brasileiros, quem fica com os filhos e os mantém é a mulher. Só que, na sociedade, a mulher ainda ganha menos do que o homem. A mulher branca ganha em torno de 70% a 80% do que o homem ganha. A mulher negra, cerca de 50%. A mulher índia não chega a 30%. Se ela for homossexual, ela vai ganhar menos. Então, a desigualdade ela não afeta só financeiramente, ela também afeta de forma política, social e econômica outros grupos étnicos no nosso país e no mundo. Né? Só relembrando, do sistema capitalista uma concentração de capital. Então, essa concentração de capital ela ocorre no mundo inteiro. Então, quanto mais um país tiver poder econômico, maior será a concentração financeira, ou seja, a concentração de capital. É inerente ao sistema capitalista, é de sua essência, é de sua cerne concentrar capital. Por lei não é permitido o monopólio ou os grupos potentes de uma sociedade, os oligopólios, esses grupos que detêm a produção de algum bem,
mas nós sabemos que na prática isso ocorre. A própria Coca-Cola é o exemplo mais clássico de monopólio. Muito embora ela não mostre para todos que ela tem N empresas sob o seu domínio, mas ela, no mercado, ela quando tem que impor a sua vontade, ela vai lá e consegue, porque ela é uma das maiores empresas do mundo. Então, a concentração de capital em países mais ricos, países centrais, ela é muito forte. Então, essa concentração e também entre empresas, as maiores empresas concentram muito capital. Então, isso é inerente ao sistema, concentração. Quando você concentra de um lado, tem alguém que perde do outro, alguém não tem do outro. Porque o grupo que está do outro lado só vende a sua força de trabalho e não tem como concentrar capital de forma muito expressiva como os outros grupos econômicos. Ok? Então, no caso, a desigualdade social, segundo o Tawney, ela devia ser, cada pessoa devia fazer o máximo com as suas competências, né? Só que nós sabemos que não é bem assim. Vamos colocar um exemplo claro. Só relembrando, a nossa sociedade não só aqui no Brasil como no mundo, há diferenças entre países. Tem países que estão mais evoluídos nesse sentido de respeito aos direitos humanos, respeito às mulheres, com menor desigualdade de gênero, de grupo humano, de raça e tudo mais. Só relembrando aquele conceito de raça que eu já disse. Mas o que nós sabemos é que nem sempre esse respeito historicamente ele é efetivo, né? Então vamos lá. Nós vivemos uma sociedade essencialmente machista. Ela é dominada por homens, por enquanto, né? Nós sabemos que existe evolução nesse sentido. Existe muita luta para mudar ou pelo menos minimizar esses conceitos, né? O feminismo é um desses focos de luta, né? A mulher ela só quer igualdade de direitos, só isso. Não quer nada além disso. Ela não quer ser igual ao homem, ela quer ter os seus direitos respeitados, né? E quanto do outro lado, as desigualdades de gênero também, o que eles querem é só respeitados, porque eles são cidadãos como todos os outros, né? Atuam na sociedade, pagam seus impostos e tudo mais. Então, não é só uma questão de ter competências, porque nós sabemos, eu vou citar um exemplo, dá para nós compararmos competências se as condições são desiguais? Você, na hora do vestibular, você vai ver que você entender meritocracia, você só entende meritocracia quando as condições são iguais. E nós sabemos que, eu sempre falo, o aluno do Bandeirantes é um, o aluno do SEAD é outro, o aluno do Estado é outro, né? O que diferencia? Todos deveriam ter as mesmas condições. A diferença aí são as condições, né? Você ter as condições materiais de oportunidade iguais para todos. E aí você poderia definir meritocracia. Não dá para definir meritocracia quando as condições não são iguais. Aí, obviamente, que o resultado vai ser desigual. Vai ser uma desigualdade. Bom, então você tem uma oportunidade educacional diferente e os resultados vão ser diferentes. Sempre quando você vê alguma reportagem com algum desses políticos falando, eles sempre dão a mesma resposta. Não, a solução está na educação. Sim, a solução está na educação. Isso não está errado. Essencialmente não está errado. Na prática isso está errado, porque a igualdade educacional não existe no nosso país e em poucos países isso existe, né? Você tem que ter um Estado que esteja com esse intuito, por exemplo, Coreia do Sul e outros países, Suécia, Dinamarca, Japão, o próprio Japão, mas ainda assim, por melhor que seja nesses países, ainda assim há uma desigualdade. Não dá para comparar essa desigualdade com o Brasil, né? A desigualdade no Brasil é gritante, não só a desigualdade social, mas um dos pilares disso é a desigualdade educacional, né? E ela, obviamente, não vai gerir oportunidades iguais para todos.
né, nas universidades públicas, nas universidades privadas. Nós sabemos que na hora do vestibular, na hora das oportunidades de emprego, haverá uma diferenciação clara entre pessoas. Essa classificação ela é feita todos os dias. No próprio sistema de ensino, nós sabemos que essa desigualdade ela é real e prática, né? Infelizmente. Bom, então, segundo um analista, o Heckman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, ele dizia que nascimento se torna destino, né? Eu vou usar o velho Marx. Para o Marx, a questão econômica iria determinar grandemente o destino das pessoas, né? Ele não fala de destino, porque obviamente o Marx era muito prático, muito concreto, analisava a realidade concreta. Então, o que ele dizia é o seguinte: a diferença de oportunidades, de condições materiais, iria determinar a vida das pessoas. A vida social, econômica, política, religiosa, ética, tudo isso ia ser determinado pelo econômico. Ou seja, se a pessoa nasce numa família pobre, em grande parte o futuro dela estaria determinado, né? Porque as condições não são iguais. E nós já estudamos isso, vimos aqui que as oportunidades não serão iguais, ela não terá as mesmas oportunidades de ter as competências que o mercado exige, que a vida social e econômica exige. Então, obviamente, o resultado disso será uma desigualdade tamanha. Então, as oportunidades estarão ao lado de quem teve mais chance, oportunidades educacionais de ter as tais competências que nem todos vão conseguir. Se você pensar que nesse momento muitos cobram a volta da economia, né? A volta do trabalho para melhorar a economia. Só que eu só posso ter economia se eu tenho pessoas. Se as pessoas morrerem, eu não tenho economia, né? É óbvio que isso é a minha visão, mas a visão de alguns políticos, de algumas pessoas da nossa sociedade, empresários, a visão dele não é essa, porque obviamente sem pessoas não tem lucro, se não tem lucro não gira, não tem publicidade. Então, obviamente, eles querem que as pessoas voltem ao trabalho, eles não estão se importando se as pessoas vão morrer ou não. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, vai morrer 1.500 pessoas, 2.000, isso é normal, numa população de 210 milhões de pessoas, isso é normal, isso faz parte, desde que não seja da sua família, né? Então, nós já estamos chegando aos 11 mil mortos. Então, isso não são 2 pessoas, não é uma gripezinha. É uma situação mundial e prática, real. Eu já perdi três pessoas muito próximas que morreram pelo Covid. Então, isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria e espero que nós vamos sair de tudo isso vivos e a economia vai se estabilizar. Isso ela vai arrumar seus meios, como aconteceu em outros momentos históricos. A única diferença é que hoje a sociedade, pelo menos uma parte dela, evoluiu e sabe que o confinamento seria a melhor coisa. É um período de reajuste e readaptação da economia no mundo inteiro. Países aí desenvolvidos estão sofrendo com isso também, né? Todos aqueles que não enxergaram a realidade estão pagando um custo muito alto de mortes de seus cidadãos, certo? Então, a pobreza hoje, ela está no mundo inteiro, especificamente nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país sempre que teve uma condição extremamente boa. Os últimos números que eu tenho da condição de pobreza nos Estados Unidos são os piores da história. Nunca se teve tanto pobre nos Estados Unidos. Nós estamos falando dos Estados Unidos, né? E nunca a desigualdade social foi tão gigantesca no nosso país quanto agora. A perda de direitos fundamentais e históricos está gerando uma separação entre quem detém a maior renda no país e quem não detém. Então, esse espaço ele está aumentando gigantemente. Relembrando, o resultado da riqueza do PIB de um país de um ano, né, essa riqueza ela não é dividida, né? Nosso país produz muito, é um dos maiores produtores do mundo, sempre ficando entre os 10 maiores do mundo. Mas essa riqueza não é dividida, certo? E há diferença de divisão de riqueza em todas as regiões do país. Algumas regiões têm uma condição melhor, outras não. E dentro da região a mesma coisa.
Então, há diferenças, desigualdades materiais dentro de cada região, dentro do país e no mundo. Mas hoje o que nós vemos é que essa distância ela está aumentando no mundo inteiro, né? E ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo de recessão econômica no mundo inteiro. Ok? Então, é um desafio. Por que é um desafio? Porque a concentração é inerente ao sistema, né? E a desigualdade, ela não só atinge a questão econômica, de raça, cor, ela atinge também uma questão fundamental do ser humano, a dignidade, a liberdade e a igualdade. Ora, se você não tem igualdade, você não tem liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem igualdade. Então, a pessoa que não tem as mínimas condições materiais de ter uma vida digna, ela não vai ter liberdade, ela não vai ter igualdade. Para que isso seja fato, direito, você tem que ter igualdade e liberdade, mas com divisão de renda. Sem divisão de renda, a pobreza vai acontecer, a fome vai acontecer e a morte vai acontecer. Mesmo agora em tempos de Covid, o que nós sabemos é que o rico vai se tratar dos melhores hospitais e o pobre vai ficar naquela fila para poder ver se consegue um respirador. E mesmo os ricos estão morrendo, porque nem sempre naquele momento você tem a questão da concentração de doentes no mesmo período. Por isso que o isolamento é importante. Mesmo os ricos estão tendo dificuldades, mas é fato que o tratamento do rico tem pessoas que estão vindo lá do Nordeste, pessoas que têm uma condição material melhor, estão vindo se tratar nos hospitais mais ricos aqui, só os ricos de lá. Então, aí vai faltar respirador para outras pessoas. Então é muito complicado isso, muito complicado. Então, como eu já disse, a questão do PIB não é sinônimo de divisão de riqueza, né? A divisão de riqueza no nosso país e no mundo não está sendo justa e ela está aumentando. Especificamente aqui no Brasil, é óbvio que os dados, nós já tínhamos esses dados antes do Covid, que o nosso PIB estava, a previsão do PIB seria muito pequena, e agora com tudo isso, com a recessão econômica, as previsões, o único setor que está de vento em popa é o de alimentação. A agricultura está de vento em popa, apesar de todas as dificuldades de dispersão de produção e tudo mais. Mas esse é um dos setores que ainda está, o setor industrial diminuiu, o setor de serviços diminuiu por conta do confinamento e tudo mais. Mas a economia vai se refazer. Bom, por hoje é só, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. O vídeo será disponibilizado lá no Classroom. Relembrando só, aula expositiva, essa semana não precisa entregar nada, a hora que tiver que entregar alguma coisa eles aviso, de exercício e tudo mais. Ok? Uma boa semana para todos vocês, estou com muita saudade, beijo grande, tchau, tchau.